Seja bem-vindo ao canal. Inscreva-se, ative o sininho e chame os amigos. Como morar na Irlanda? Guia completo para viver no país. São muitas as motivações para morar em outro país. Conhecer uma nova cultura, estudar um novo idioma, aventurar-se, cursar um mestrado, trabalhar no exterior, entre outras. E se você quiser saber como morar na Irlanda, país bastante procurado pelos brasileiros e nos últimos anos, nos acompanhe neste vídeo. Aqui vamos contar para você qual é o custo de vida da região, quais são os principais vantagens e desvantagens em morar no país, as melhores zonas e cidades para morar, segurança, clima e tudo mais o que você precisa saber antes de se mudar para lá. Como morar na Irlanda legalmente? É claro que você se deseja se mudar para a Ilha Esmeralda. Deve procurar por opções que estejam de acordo com as leis de imigração do país. Por sorte, mesmo que você não tenha cidadania europeia, é possível obter o visto relacionado com as suas intenções. As principais opções são estudar na Irlanda, seja uma universidade ou pelo visto de estudo e trabalho relacionado com as escolas de inglês. Trabalhar na Irlanda por meio de uma oferta de uma empresa que será responsável por viabilizar seu visto no trabalho. Investir na Irlanda, ou seja, abrir uma empresa e obter o visto de empreendedor. O que eu preciso para ir para a Irlanda? Para poder morar na Irlanda, faz-se necessária a obtenção de alguns documentos, de acordo com o tipo de visto. No caso do visto mais comum, que é o do estudo e de trabalho, os documentos são passaporte válido. Caso vá estudar, a carta de escola com confirmação da matrícula em um curso de no mínimo 6 meses e com um mínimo 15 horas de carga horária semanal. E também a prova que a escola escolhida por você possui o Learner Protection. Comprovação de 3.000 euros, 500 euros para cada mês de estadia no país. Seguro de saúde internacional, governamental ou privado, que cubra todo o tempo de estadia no país. Comprovação de residência pelo menos uma semana, com endereço. 300 euros, taxa cobrada pela emissão do IRP, que deve ser pago no cartão de débito ou crédito no dia agendado para a emissão do visto. Melhores cidades para morar na Irlanda. A área da Irlanda é de 70.285 km² e há 4,8 milhões de habitantes no seu país, dados de 2018. Suas principais cidades são Dublin, Cork, Galway, Limerick e Waterford. Primeiro, Dublin. Como toda capital, tem um dos custos de vida mais altos, mas vale cada centavo, não somente para quem tem o perfil boêmio e festeiro. A vida noturna de Dublin é agitadíssima, repleta de pubs e festas típicas. Mas, ao mesmo tempo, a cidade conta com um forte cenário cultural. Para estudantes, tem boas universidades e cursos de idiomas. As melhores zonas para morar em Dublin, capital da Irlanda, são Centro Comercial, Rua Stephen Green, Rayleigh, Portobello e Rathmines. Cork, com ar mais interiorano. Cork também é excelente para brasileiros, tanto para os que procuram estudar idiomas, quanto para quem procura emprego na área de tecnologia. É a segunda maior cidade do país e conta com sedes da conceituada Cork English Academy e da Apple. Tem boa infraestrutura e custo de vida menor que Dublin. Principais bairros para morar em Cork: Centro, Ballinlough, Ballintemple, Blackpool e The Louth. 3. Limerick. Uma das cidades mais jovens da Irlanda, com a maioria da população na faixa etária de 30 anos, grande parte formada por intercambistas. Se esse for o seu perfil, certamente o lugar vai te agradar. É o polo do rugby e do futebol gaélico. Limerick também é muito conhecida por ser a cidade da banda de rock irlandesa The Cranberries. O Eric Gutierrez, fundador do Eurodicas, morou em Limerick e contou como foi seu processo de adaptação na Irlanda.
Galway, com ar interiorano também e muito tranquila, mas claro, com muitos pubs, Galway é um destino de intercambistas, mas não atrai muitos brasileiros. Possui um belo centro histórico preservado, casas de fachadas coloridas e ruas estreitas. Confira os bairros que estão entre os mais escolhidos dos brasileiros. Em Galway, centro, próximo à Universidade New Galway e Shop Street. Waterford, outra cidade pouco explorada pelos brasileiros, a mais antiga da Irlanda e com um dos mais baixos custos de vida, é Waterford. Boa oportunidade para uma imersão na língua, ficando em contato direto com o idioma local, já que não há muitos brasileiros. Tem ótima infraestrutura e vida noturna agitada. Por que escolher a Irlanda para morar? Na Irlanda é possível estudar inglês de 6 a 8 meses e ter a permissão para trabalhar 20 horas semanais, sendo possível ser estudante e se manter trabalhando. Além disso, o país oferece boas oportunidades para os brasileiros nas áreas de tecnologia, saúde e engenharia. Apesar do salário ser calculado por hora trabalhada, o país tem um dos maiores salários médios da Europa, 1.156 euros, e a qualidade de vida compensa, no quesito segurança, saúde e lazer. Você estará bem. Visto para a Irlanda. Conhecida pelas deslumbrantes paisagens verdes, a Ilha Esmeralda é uma ótima alternativa para quem quer estudar e trabalhar no país. Porém, por ser um dos países da União Europeia com o controle de imigração mais rígido, é preciso estar com tudo em dia e seguir a lei para não ser pego de surpresa e ter a entrada barrada na imigração na Irlanda. Se você quer saber como morar na Irlanda e não possuir dupla cidadania, não precisa ficar sem esperanças. Algumas opções de vistos para estar legalizado no país. Para brasileiros é possível morar legalmente no país como estudante de inglês, com curso superior ou pós-graduação em mestrado ou com visto de trabalho. O visto é solicitado na Irlanda, não no Brasil. Outra vantagem da Irlanda é que você só precisa solicitar o visto da Irlanda já estando na Irlanda. Brasileiros podem entrar na Irlanda sem visto e permanecer até 90 dias por lá. Veja os tipos de visto concedidos a brasileiros após esse período de 90 dias. Visto para trabalhar na Irlanda, Stamp 1. Esse visto destina-se para quem tem uma proposta de trabalho e da empresa estabelecida na Irlanda. A autorização é submetida ao Ministério da Justiça e da Igualdade, que emitirá ao empregador a permissão de contratar o imigrante. O visto de trabalho é o mais almejado entre os cidadãos que não são europeus e querem morar e trabalhar na Irlanda. Porém, é também o processo mais burocrático. Para conseguir esse visto, é necessário entrar com um processo de imigração por meio da empresa na qual o imigrante vai trabalhar. A companhia precisa anunciar publicamente a vaga e comprovar que nenhum cidadão europeu está apto para entrar. Além disso, é preciso pagar taxas, assim como diversos outros pontos que devem ser avaliados pelo governo irlandês para que o visto seja ou não aprovado. As vagas na Irlanda mais comuns estão na área de tecnologia da informação. Dublin é conhecida como Vale do Silício Europeu. Visto para estudar na Irlanda, Stamp 2. Visto de estudo sem permissão de trabalho. Menos requisitado é um visto com duração de 3 a 6 meses, autorizando a estudar no país, mas sem trabalhar. É preciso apresentar a carta da escola comprovando a matrícula no curso, seja de idiomas, cursos técnicos ou superiores. Visto para estudar na Irlanda, Stamp 2. Visto de estudo com permissão de trabalho. Um dos mais requisitados tem duração de 6 a 8 meses, precisando ser renovado 2 vezes, período total de 2 anos. Ela permite trabalhar 20 horas semanais durante o período de curso em questão e 40 horas semanais durante os períodos de férias, de 15 a dezembro e 15 de janeiro e de junho a setembro. Para isso, você precisa estar de férias escolares. Também precisa apresentar carta da escola comprovando a matrícula. Se o estudante descumprir a lei e trabalhar mais horas do que deveria, corre o risco de ser deportado. Além disso, a maioria das empresas tem seguido essas regras rigidamente, já que a multa pelo quem descumpre as leis é elevada. O agendamento para a solicitação de visto é feito online, pelo site do Ministério da Justiça e da Igualdade da Irlanda.
Desde dezembro de 2017, as autorizações de permanência no país, que antes se chamavam GNB Card, foram substituídas pelo Irish Residence Permit, o IRP. Os documentos apenas mudaram de nome, mas seguem com as mesmas regras e condições para emissão. O visto é válido para cursos de curta duração? Normalmente, as escolas de inglês comercializam cursos de curta duração, mas o mais procurado é o pacote 6 meses de aula e 2 meses de férias, que totaliza 8 meses de permanência no país. Com esse visto, é possível estudar na Irlanda por 2 anos, fazendo a renovação dessa autorização a cada 8 meses por 2 vezes. Também é o visto ideal para graduação e pós-graduação, até 2 anos. Outra boa opção para conseguir o visto de estudante é cursar faculdade, pós-graduação ou mestrado. Infelizmente, os cursos na Irlanda não são tão baratos. Um curso de administração pode custar a partir de 3 mil euros, mais outros podem custar até 15 mil euros por ano. No entanto, o investimento vale a pena. O país possui universidades renomadas, situadas em Dublin, Galway, Limerick e Cork, principais cidades desta ilha. Morar na Irlanda com cidadania europeia. Se você quer saber como morar na Irlanda e possuir cidadania de um país da União Europeia, tudo se torna mais simples. Muitos brasileiros têm buscado para pesquisar a história de seus descendentes para garantir o direito de morar na Europa e circular livremente pela União Europeia sem necessidade de solicitar visto. A maioria das pessoas que adquire dupla cidadania possui descendentes dos seguintes países: Portugal, Espanha, Alemanha e Itália. Saiba também como funciona a cidadania irlandesa, que também tem direito, e como conseguir. Vantagens e desvantagens de morar na Irlanda. Devido à situação de frequente crise no Brasil, cada vez aumenta mais o número de brasileiros que buscam informações sobre a vida em outros países, principalmente os europeus. Para te ajudar a saber como morar na Irlanda, apresentamos para você as principais vantagens e desvantagens em viver no país. Vantagens em morar na Irlanda: ter boas oportunidades de emprego, aprender o inglês local ou treinar o idioma, aprender novas culturas, ter a possibilidade de viajar para outros países europeus, principalmente por causa das constantes promoções de passagens aéreas. Receptividade da população: salário mínimo por hora elevado, 10,20 euros em 2021. Pouca burocracia para intercambista conseguir visto. Desvantagens em morar na Irlanda: o país é bastante conservador, principalmente no que diz respeito à religião e à homossexualidade. Ainda que ele tenha sido o primeiro país a permitir, através de um plebiscito, a união legal de pessoas do mesmo gênero, o número de casos de homofobia tem visto uma crescente. Há dificuldade para conseguir moradia. O preço do aluguel é elevado. Pode ser difícil adaptar no quesito culinário, já que os hábitos alimentícios são bem diferentes. O clima é bem diferente do Brasil. Os dias normalmente são cinzentos e chuvosos. Custo de vida para morar na Irlanda. O salário mínimo por hora na Irlanda atualmente é 10,20 euros a hora. Com esse valor é possível se manter na ilha, mas sem luxo. Você consegue pagar aluguel, provavelmente dividindo casa e quarto. Os valores de aluguel em Dublin, por exemplo, são bem altos. Pagar suas contas como mercado, luz, água, telefone, transporte, e ainda pode ser que sobre um pouco no final, dependendo de sua economia. Mas, se você quer saber como é morar na Irlanda, confira a seguir o custo de vida na Irlanda detalhado, considerando as despesas básicas. Selecionamos alguns produtos e serviços no dia 22 de janeiro de 2021 no site Numbeo. Mas, claro, os gastos dependem do estilo de vida de cada viajante. Em termos comparativos, Dublin, Cork, Galway, Limerick e Waterford se apresentam nesta ordem com as opções de cidades do país com maior custo de vida, de acordo com o levantamento do site Numbeo. Os valores abaixo são médios para o país. Preço dos serviços ou produtos. Refeição em restaurante econômico. Irlanda, 15 euros. Lanche no McDonald's, 8 euros. Água de 300 ml, 1,41 €. Leite, 1 litro, 1,03 €. Arroz, 1 quilo, 1,46 €. Carne, 1 quilo, 9,69 €. Batata, 1 quilo, 1,63 €. Bilhete de transporte unitário,
€2,70. Bilhete de transporte mensal, €120. Gasolina, 1 litro, €1,40. Contas básicas da casa: eletricidade, aquecimento, água, taxa de lixo para apartamentos de 85 metros quadrados, €146,86. Ligação de celular, tarifa local 1 minuto, 31 cêntimos. Internet, 60 MB, dados ilimitados, cabo ADSL, €49,55. Academia de ginástica, mensalidade, €43,51. Cinema, uma entrada, €10. Educação infantil particular integral, mensalidade para uma criança, €904,30. Educação fundamental em escola internacional, anuidade para uma criança, €8.982,35. Alugar apartamento de um quarto no centro da cidade, €1.157,51. Apartamentos para comprar no centro da cidade por metro quadrado, €4.107,61. Aluguel de imóvel na Irlanda. Assim como em todos os lugares, na Irlanda o valor do aluguel depende do imóvel e de sua localização. De acordo com consulta feita no site Número em janeiro de 2021, alugar um apartamento de um quarto no centro da cidade custa em média €1.157. Já fora do centro, o valor médio fica em €956. Para alugar um apartamento de 3 quartos no centro da cidade, é preciso desembolsar cerca de €2.004 por mês. Já se uma pessoa quiser morar na Irlanda em um apartamento fora do centro, o valor médio fica em €1.625. Alugar moradia individual não é uma tarefa simples na Irlanda. Como você viu, alugar apartamento na Irlanda não custa nada barato. Por isso é preciso se programar bem financeiramente caso você imigre sem trabalho certo. Além do preço, há ainda a dificuldade de alugar. São poucas ofertas dos proprietários costumam dificultar a entrada de estudantes em seus apartamentos, principalmente por medo da inadimplência, motivo pelo qual muitas pessoas que fazem intercâmbio na Irlanda optam por moradias compartilhadas. Compra de imóvel na Irlanda. De acordo com o Núbio, o preço médio por metro quadrado para comprar apartamento para morar na Irlanda, no centro da cidade, é €4.108. Se você optar por um imóvel fora do centro, o valor médio fica em €2.989. Além disso, cada instituição financeira possui o direito de decidir critérios para liberar o crédito imobiliário. Não existe programa governamental de suporte, nem algo como o FGTS, para que você utilize como garantia. A negociação é entre o banco e você. Segurança na Irlanda. Os índices de criminalidade são baixos na Irlanda e a polícia é considerada eficiente. São relatados casos esporádicos de manifestações violentas contra turistas e de grupos raciais minoritários, como informa o portal do Itamaraty. Nas regiões mais turísticas e nos pubs, podem ocorrer roubos de bolsas e carteiras. Cuidado com as brigas em bares. Os famosos pubs deixam de servir comida por volta das 21h30. E o consumo maior de bebidas alcoólicas pode levar a desavenças. No ano de 2020, viu-se um aumento da violência relacionada a entregadores de comida por aplicativo, que geralmente se locomove pela cidade de bicicleta. Saúde na Irlanda. O serviço de saúde na Irlanda é de alta qualidade, mas turistas não têm acesso à rede pública. O custo do atendimento médico é alto, por isso recomendamos fortemente que você adquira um seguro viagem antes de embarcar rumo ao país. A cobertura mínima do seguro viagem para custos médicos e hospitalares é de €30.000 e o seguro é exigido pelo país para quem vai permanecer mais de 90 dias em território irlandês.
Clima na Irlanda. O clima na Irlanda é influenciado, em sua maioria, pelo Oceano Atlântico, não havendo temperaturas extremas. A média é cerca de 10 graus. No verão, de maio a julho, a média das temperaturas mais altas é de 18 a 20 graus. E não há dias com cerca de 18 horas de luz solar, só anoitecendo depois das 23 horas. No inverno, as temperaturas ficam geralmente em 8 graus, e os meses mais frios são janeiro e fevereiro. Algo que é importante saber sobre o clima na Irlanda: chove muito. Idioma na Irlanda. Existem duas línguas oficiais na Irlanda, o inglês e o irlandês. Então, quem tem a previsão de aprender ou treinar inglês para pegar fluência pode ir à Irlanda sem medo. Não por acaso, o país é destino de intercâmbio para brasileiros e sempre figura nas listas dos países mais procurados para o estudo do inglês, como na lista dos destinos mais procurados de 2019 da Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio. Se você gostou do conteúdo do vídeo de hoje, já deixa o like, inscreva-se no canal. Toda quinta-feira às 6:30 da tarde temos vídeos novos para você. Você não sabia, mas agora você sabe!